Lição 6. Ler a Bíblia, parte 2. Chegamos à lição 6. Louvamos ao Senhor por isso. Vamos continuar vendo a respeito do ler a Bíblia. Vamos conhecer a Bíblia, não é? Vamos ver as seções da Bíblia. A Bíblia inteira é dividida em duas partes. A primeira parte é chamada o Velho Testamento e a segunda, o Novo Testamento. Você sabe disso. Vamos ver a respeito do Velho Testamento. O Velho Testamento refere-se à primeira parte da Bíblia e é composta de 39 livros que se dividem da seguinte forma. Primeiro, os livros da lei. Esses livros incluem um total de 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio. De Gênesis até Deuteronômio, e são chamados os livros da lei, porque neles estão os mandamentos, os estatutos e os juízos que formam a lei. Segundo, os livros da história. Estes incluem um total de 12 livros, de Josué até Ester, e registram a história dos israelitas desde a sua entrada em Canaã até o seu regresso do cativeiro. Por isso, são chamados de os livros de história. Vai de Josué até Ester. Terceiro, os livros de poesia. Estes incluem um total de 5 livros, de Jó até Cantares, os quais expressam em poesia as diferentes experiências espirituais do povo de Deus, não é? 4. Os livros dos profetas. Estes incluem um total de 17 livros. Vai de Isaías até Malaquias, escritos pelos profetas, cujo conteúdo são principalmente profecias acerca dos israelitas, dos gentios e de Cristo. Vamos agora ao Novo Testamento. O Novo Testamento refere-se à segunda parte da Bíblia e é composta de 27 livros, que se dividem assim. Primeiro, os livros de história. Estes incluem um total de 5 livros, do Evangelho de Mateus até Atos dos Apóstolos. Os 4 primeiros são a história do Senhor Jesus, e o último é o relato do mover dos discípulos sobre a terra depois que o Senhor ascendeu aos céus. Segundo, as epístolas. Estas incluem um total de 21 livros, da Epístola de Romanos até a Epístola de Judas, os quais são cartas escritas pelos apóstolos às igrejas, ou aos santos em particular. São cartas, não é? Escritas pelos apóstolos às igrejas, ou a santos em particular. Elas falam especialmente da igreja e da condição que deve haver na vida e viver espirituais da igreja e dos santos. 3. O livro de profecia. O único livro de profecia no Novo Testamento é o livro de Apocalipse, o livro conclusivo do Novo Testamento, o último livro de toda a Bíblia. Contém profecias relacionadas com a igreja, com Israel, com o mundo, com a segunda vinda de Cristo, com o destino de Satanás, com o juízo final e com a época vindoura e a eternidade. Vamos ver agora como ler a Bíblia. Como você deve ler a Bíblia. Visto ser a Bíblia a palavra de Deus, a sua natureza é divina e espiritual. Devemos ler a Bíblia com todas as partes do nosso ser. Devemos ler a Bíblia, em primeiro lugar, com o nosso entendimento. Lucas 24:45 diz assim: Ele então abriu-lhes a mente para compreenderem as Escrituras. Nós sabemos que a mente pertence, o entendimento, aliás, não é melhor dizendo, pertence à mente. Então precisamos ler a Bíblia com o nosso entendimento. Devemos usar primeiro o entendimento da nossa mente para compreender o seu texto, que foi escrito em linguagem humana, e conhecer o seu significado. Depois devemos ler a Bíblia com sabedoria. Ler a Bíblia com sabedoria,
Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda sabedoria. Efésios capítulo 1, versículo 17 diz: Deus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esses dois versículos indicam que precisamos entender com sabedoria a palavra a respeito das coisas divinas reveladas por Deus na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 17, também nos mostra que a sabedoria se une ao nosso espírito. Não é? Se une ao nosso espírito. Diz assim, eu já li, vamos ler de novo. Deus, o Pai da glória, vos concede espírito de sabedoria. Não é? Essa sabedoria não é a sabedoria que temos naturalmente, mas é a que obtemos por meio da oração. Tal sabedoria em nosso espírito é mais profunda e elevada do que o entendimento na nossa mente. Entendemos a letra da Bíblia com o entendimento na nossa mente e apreendemos a verdade da Bíblia pela sabedoria no nosso espírito. Por fim, devemos ler a Bíblia recebendo-a com o Espírito. Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18 diz: tomai também a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Aqui é nos dito que recebemos a palavra de Deus orando no Espírito. Isso nos revela que também precisamos exercitar nosso espírito quando lemos e recebemos a palavra de Deus. Isso se faz, sem dúvida, por meio da oração. Portanto, ao lermos a Bíblia, depois de termos entendido o significado do texto por meio de nosso entendimento e termos apreendido a verdade do texto com nossa sabedoria, devemos usar o nosso espírito, mediante a oração, para receber as verdades da Escritura para dentro da parte mais profunda do nosso ser, isto é, o nosso espírito. Em outras palavras, depois de entendermos o texto e recebermos a verdade que ele contém, ainda devemos exercitar o nosso espírito para converter em oração o que entendemos e percebemos, a fim de que o mesmo seja assimilado em nosso espírito, não é? Aquilo que nós entendemos e percebemos seja assimilado em nosso espírito, tornando-se nosso suprimento de vida e a base da nossa experiência espiritual. Por último, devemos ler a Bíblia orando, lendo. Isso mesmo, orando, lendo. É outra maneira simples, porém muito espiritual, muito profunda e muito benéfica para as nossas vidas. Ler a Bíblia é orar, ler. Tomamos o texto da Bíblia como oração e oramos, lemos com este texto. Não só lemos e oramos simultaneamente, ou oramos e lemos, lemos e oramos, mas também convertemos diretamente o texto que estamos lendo nas próprias palavras da oração com as quais oramos. Às vezes podemos aplicar o texto a nós mesmos mediante a oração. Quanto mais repetimos esse modo de orar-ler, mais elevado e liberado se torna o nosso espírito, e também maior, mais profundo e mais rico é o benefício que recebemos. Por último, vamos ver sobre o tempo para ler a Bíblia. Podemos ler a Bíblia em qualquer momento, é ou não é? Podemos ler a Bíblia em qualquer momento e devemos fazer isso sempre que for necessário. Porém, de um modo geral, é melhor ler a Bíblia quando? Pela manhã, não é? Ler a Bíblia de manhã, antes de contatar qualquer pessoa, antes de nos envolvermos com qualquer situação. O melhor seria combinar a leitura com a oração. Tais momentos não devem ser demasiadamente longos. A maneira mais apropriada é orar aí por 10 minutos,
ler por outros 10 minutos. Às vezes, a leitura e a oração podem ser misturadas. Nós oramos, lemos, não é? Mas não existe uma regra. Se você quiser ficar ali com o Senhor durante muito tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo, amém. Louvado seja o Senhor. Isso depende do mover do Espírito dentro de cada um de nós. Louvamos a Deus pela sua palavra e pela oração.